Olá malta, tudo bem? O nosso vídeo de hoje podia-se chamar Mil e uma maneiras de fazer a mesma coisa, mas vamos começar então pelos lugares geométricos. Vamos ver como é que podemos fazer a mesma coisa com a matéria do décimo, com a matéria do décimo primeiro, diferentes matérias do décimo primeiro. E para quem já deu números complexos no décimo segundo, vamos já também ali uma chega muito levezinha só a relembrar como é que se poderia fazer. Vamos lá. Começando então pela circunferência e pela superfície esférica. Vamos fazer um exemplo com a circunferência. Nós já sabíamos que no 10º ano podíamos escrever a equação de uma circunferência sabendo o centro e o raio. Portanto, a nossa equação ficava com este aspecto, em que x, c e y eram as coordenadas do centro e precisávamos do raio. Ora, se nos derem então dois pontos A e B que formem diâmetro da circunferência, eu, se quiser fazer a expressão a 10º ano, vou precisar de ir saber o centro, calculando o ponto médio de A e de B. Se o A e o B forem aqueles pontos ali indicados, então nós somamos as abscissas, dividimos por 2, somamos as ordenadas, dividimos por 2. Portanto, é a semissoma das coordenadas. Menos 1, 5, temos o centro da nossa circunferência. E agora, com a fórmula da distância, podíamos calcular ou diretamente a distância desde o centro até ao ponto A, ou desde o centro até ao ponto B, com a fórmula da distância, ou também podíamos dizer que o raio era metade do diâmetro. E, portanto, fazíamos com os pontos originais, a distância de A a B, e dividíamos por 2. Isto dá particular jeito quando o centro vem com coordenadas fracionárias. Então, para evitar fazer as contas da distância com frações, faço logo com o A e o B com valores mais bonitinhos, chego ao fim e divido por 2 para obter o meu raio. Outra forma também de obtermos o raio da nossa circunferência seria, em vez da fórmula da distância, usar a norma de um vetor. Ou a norma do vetor AB dividida por 2, ou a norma do vetor CA, CB, enfim, todas elas nos iam dar o mesmo comprimento, que neste caso iria ser raiz de 10. Portanto, a 10º ano, digamos assim, a nossa equação ficaria x menos menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a raiz de 10 ao quadrado, 10. E, portanto, cá tínhamos a nossa equação da circunferência, com a matéria do 10º ano, já usando ali um bocadinho de vetores. No 11º vimos que com o produto escalar podíamos obter uma equação perfeitamente equivalente, ainda que viesse com os casos notáveis desenvolvidos, era exatamente a mesma coisa. E, portanto, de superfície esférica e de circunferência estávamos conversados para 10º e 11º. Recordo ainda que na circunferência, para quem já deu números complexos, também tínhamos outra forma de escrever, que era z menos z do centro em módulo igual ao raio. Portanto, o módulo de z menos z do centro igual ao raio. Chinês para quem ainda não deu números complexos, mas, portanto, outra forma de fazer a mesma coisa com a matéria do 12º ano. Até aqui, nada de muito especial, mas em relação à mediatriz e ao plano mediador já podemos inventar ali mais um bocadinho. No 10º ano já tínhamos visto como escrever a expressão de uma mediatriz ou de um plano mediador de um segmento de reta AB. Sendo P um ponto qualquer da mediatriz, XY, ou se fosse do plano mediador, XYZ, nós sabíamos que esse ponto tinha de ser equidistante de A e de B. Isto quer para a mediatriz, quer para o plano mediador. E dizíamos, portanto, que os pontos P tinham de estar à mesma distância de A que estavam de B. Pegávamos na fórmula da distância com as raízes e depois de simplificar tirando a raiz, ficávamos com x menos o x do ponto A ao quadrado, mais y menos o y do ponto A ao quadrado, igual a, e depois a mesma coisa para o outro, x menos menos 4 e y menos 6 ao quadrado. Desenvolvíamos os casos notáveis com o objetivo de chegar a uma equação deste tipo, não é? Y igual a mx mais b. Isto com o 10º ano. No
No 11º, vimos que com o produto escalar, quer para o plano, quer para o espaço, chegávamos à mesma conclusão através do produto escalar de AB com MP dar zero. Sendo que eu aí ainda tinha de determinar o ponto M, o ponto médio do segmento de reta, como há pouco também fizemos, com a semissoma das coordenadas. Há pouco até já tínhamos obtido que o ponto médio era menos 1, 5. Poderíamos usá-lo agora. E até aí tudo bem. Mas temos outra forma no 11º que nos ajuda mais, penso eu até, do que o produto escalar. No 11º vimos que quando duas retas são perpendiculares uma à outra, eu vou chamar R à mediatriz, quando duas retas são perpendiculares uma à outra, o declive de uma é o simétrico do inverso do declive da outra, não sendo nenhuma delas vertical, não é? Sendo assim, o declive da reta que nós procuramos era o simétrico do inverso do declive da reta AB. Então eu podia ir calcular primeiro o declive da reta AB, fazendo a diferença entre os y, portanto 6 menos 4, sobre a diferença entre os x, menos 4 menos 2, 2 sobre menos 6 menos 1/3. Este era o declive da minha reta AB. Sendo assim, o declive da reta R, que era aquele que eu realmente queria, que tinha de ser o simétrico do inverso, ficava o simétrico do inverso de menos 1/3, que é 3. Ou seja, a equação da mediatriz tinha de ser y igual a 3x mais uma certa ordenada na origem. Chegados aí, bastava substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto médio, que é um ponto da minha reta. E com isso iríamos obter a equação dela sem passar pelo produto escalar, mas usando matéria específica de 11º ano. E dizem vocês, tudo certo, mas então se fosse um plano eu já não podia fazer assim, porque isto foi com esta artimanha ali dos declives de retas perpendiculares, não é? Agora, se eu quisesse no espaço, o plano mediador do segmento de reta AB, já não podia fazer isto. Pois não, mas podia fazer outra coisa. Podia dizer que o plano mediador do segmento de reta. Ai, tão mal feitinho. O plano mediador do segmento de reta tem como vetor normal o vetor AB. Então, determinando o vetor AB, B menos A, não vou fazer com aqueles pontos, porque aqueles eram no plano, não é? Mas fazendo as coordenadas desse vetor, depois aproveitava essas coordenadas para escrever a equação. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou considerar um ponto A e um ponto B no espaço. 1, 2, 3, por exemplo. Ponto B, 5, 6, 7, por exemplo. O ponto médio seria então a semissoma das coordenadas, 1 mais 5 a dividir por 2, 6 a dividir por 2, 3, 8 a dividir por 2, 4 e 10 a dividir por 2, 5. Cá temos o nosso ponto médio. Fazíamos o vetor AB, B menos A, 5 menos 1, 4, 6 menos 2, 4, 7 menos 3, 4. E com este vetor normal, escrevíamos logo quase a equação exata do nosso plano. Ficava a faltar apenas o termo independente. Para saber o termo independente, não é equivalente, para saber o termo independente, substituíamos um ponto do plano. Quem era esse ponto? O ponto M, o ponto médio. Substituindo ali o nosso ponto médio nas coordenadas, no x, no y e no z, íamos obter o d de dado, portanto, o nosso termo independente ali da equação, ok? E, portanto, vimos como escrever o plano mediador com matéria de 11º, quer com o produto escalar, quer diretamente com o vetor normal. No fundo, esta equação vem na mesma do produto escalar, foi daí que nós começámos a ver como escrever a equação de um plano, foi através do produto escalar, mas é, digamos assim, já uma versão mais atalhada. Com a matéria de 12º dos números complexos, viram também que podíamos escrever esta equação com z menos za em módulo
igual ao módulo de Z menos ZB. A vantagem destas equações com os números complexos era que nós não as desenvolvíamos, não é? Ficava assim e pronto. Portanto, era uma espécie de fórmula da distância, porque a lógica é a mesma, era na mesma com a distância de PA igual à distância de PAB, só que sem usar a fórmula da distância, e sim com o módulo. É exatamente equivalente, mas com números complexos. Passamos então à reta tangente à circunferência e plano tangente à superfície esférica. Não falávamos neste objeto no 10º ano, não é? Mas no 11º vimos que podíamos obter a equação dele com o produto escalar. No entanto, voltando a usar aquela informação dos declives de retas perpendiculares, nós, como sabemos que a reta tangente a uma circunferência tem de ser perpendicular ao raio que passa no ponto de tangência, então nós sabemos que o declive da reta que procuramos tem de ser o simétrico do inverso do declive da reta AC ou AB, se nos derem dois pontos que formem diâmetro também serve, e fazer exatamente o mesmo que fizemos para a mediatriz. Ou seja, começar por determinar o declive da reta AB ou AC, conforme queira. Depois, pelo simétrico do inverso, obtínhamos este formato e substituíamos, neste caso, o ponto A, que era o ponto de tangência, para saber a ordenada na origem. No entanto, se isto fosse no espaço, em que já não temos declives, não é? No espaço, seria o plano tangente à superfície esférica. Ora, mais uma vez, podemos usar como vetor normal ao plano o vetor AC ou AB, se nos dessem ali o B. Portanto, determinando as coordenadas desse vetor normal, escrevíamos a equação do plano com este feitio e substituíamos o ponto de tangência no x, no y e no z para determinar o termo independente. E assim obtínhamos a equação neste plano. Para que é que serviu este vídeo de hoje? Para nós vermos que muitas vezes temos imensas formas de chegar ao mesmo resultado, imensas formas de obter as mesmas equações, convém sabermos pelo menos uma delas para nos safarmos, mas claro que é perfeitamente possível que o exercício peça para usarem uma determinada via, para usar o cálculo vetorial, e nesse caso o que eles querem é o produto escalar. Agora, se não especificar por que via é que vocês lá devem chegar, têm imensas formas de fazer a mesma coisa. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Beijinhos!